Olá, nobres alunos. Nesta aula nós vamos estar falando sobre um tópico importantíssimo dentro da matemática, que é ângulo. Os ângulos, eles aparecem em diversas situações do nosso dia a dia e são fundamentais tanto no estudo da matemática quanto no estudo das engenharias e física e diversas áreas. E, professor, aonde é que eu enxergo ângulos em algumas situações do nosso dia a dia? Por exemplo, quando você olha os ponteiros de um relógio, os cantos, vou usar essa expressão, que se formam entre os ponteiros, como eu estou destacando aqui, essa região aqui, ó, essa região interna entre esses dois segmentos que eu formei aqui, é o que eu chamo de ângulo. Observa que não são apenas esses dois, entre os ponteiros das horas e dos minutos, mas também entre os ponteiros dos minutos e o ponteiro dos segundos, que é esse ponteiro vermelho. Observa que aqui também se forma um canto. Isso é o que a gente chama de ângulo. Isso só para ilustrar no caso do relógio. Por exemplo, quando eu pego uma cadeira ou uma poltrona, a gente percebe que nelas há a formação de diversos cantos. Observa aqui, ó, essa região aqui, que eu estou destacando aqui em preto, é o que eu chamo de ângulo também. Tudo certo? Então, professor, o que é ângulo? O ângulo, ele é cada uma das regiões limitadas por duas semirretas de mesma origem. Olha para cá, para essa ilustração que eu estou considerando. Aqui eu tenho duas semirretas, a semirreta AB, está aqui, ó, e a semirreta AC. Eu destaquei essa parte em vermelho aqui e essa parte em azul claro. Então, observa um detalhe. Essas duas semirretas, a semirreta AB e a semirreta AC, de mesma origem aqui em A, forma essa região aqui, ó. Essa região aqui é o que eu chamo de ângulo, tá certo? Olha outra questão importante. Observa também que essa região, se você olhar para a parte externa, você percebe que essa região em azul também é um ângulo, porque ela quer queira, quer não, é formada por duas semirretas de mesma origem. Agora, o que nos interessa é o ângulo que está entre as duas semirretas, ok? Então, é esses ângulos que nós vamos estar estudando. Agora, eu quero destacar aqui algumas questões importantes. Primeiro, essas semirretas de mesma origem, AB e AC, eu represento elas desta forma aqui, ó. Semirreta AB e aqui a semirreta AC. Muito bem. Cada uma dessas semirretas que formam o ângulo é o que eu chamo de lado do ângulo. Então, aqui eu tenho o lado AB e o lado AC. Muito bem. Esse ponto A aqui é o que eu chamo de vértice. O vértice é o ponto comum entre os dois lados de um ângulo. Então, as semirretas de mesma origem são AB e AC. O ponto A, está aqui, ó, o ponto A é o vértice do ângulo. E a gente indica um ângulo desta forma, ó, BAC. Esse chapéuzinho aqui, ele indica que o ângulo está no ponto A. Tá ok? Então, olha aqui, eu tenho o ângulo BAC. É a leitura que a gente faz do ângulo. Muito bem. Então, o ângulo é a região que está compreendida entre duas semirretas de mesma origem, não esqueça. Cada semirreta que forma o ângulo é chamado de lado, o ponto comum entre as duas semirretas. Nesse caso, o ponto A, ele é chamado de vértice. Professor, como é que a gente mede um ângulo? O ângulo ele é medido por meio de uma unidade chamada de grau. O grau ele é indicado por esse símbolozinho aqui, ó, essa bolinha em cima do número. Por exemplo, se eu tenho um ângulo, a medida dele é 45 graus, eu indico assim, ó, mede de medida AOB, esse chapéuzinho em cima do O significa que o O é o vértice do ângulo. Então, a medida de AOB é 45 graus. Então, olha só, esse fato importante, esse símbolozinho aqui significa
grau e é a unidade de medida de ângulo. Então, a medida de AOB é igual a 45 graus. Está aqui, ó. Nessa região verde, eu tenho a medida deste ângulo é de 45 graus. Nesse exemplo B, a medida do BAC é de 90 graus. Olha aqui, ó. O ângulo está em A, mede 90 graus. Não esquece que A é o vértice. Normalmente, os ângulos de 90 graus nós representamos por esse cantozinho aqui, ó, com uma bolinha no meio. Normalmente, a gente usa o ângulo de 90 graus representado dessa forma. Outra coisa importante, professor, qual é o instrumento que a gente utiliza para medir ângulo? O instrumento que nós usamos para medir ângulo se chama transferidor. Pode ser um transferidor de meia volta ou de uma volta completa. Ou seja, pode ser um transferidor de 180 graus ou um transferidor de 360. Muito bem, eu quero tratar com você agora sobre a classificação dos ângulos. Os ângulos podem ser nulo, ângulo de uma volta, ângulo raso, ângulo agudo, ângulo reto ou ângulo obtuso. Nós vamos ver cada um deles e conhecer cada um deles. Por exemplo, professor, o que é um ângulo nulo? O ângulo nulo é o ângulo que mede 0 grau. Ainda não tem espaçamento nenhum entre as semirretas de mesma origem, ou seja, A e OB não tem abertura nenhuma entre elas. A gente diz que o ângulo mede 0 grau. Agora, o ângulo de uma volta completa. O que é o ângulo de uma volta completa? É o ângulo parecido com o ângulo de 0 graus. Só que tem uma diferença entre eles. É que a reta deu uma volta completa e voltou para o mesmo lugar. Está aqui, ó, OA e OB. Só que ela deu um movimento de uma volta completa. Não esquece que o ângulo de uma volta completa, ou seja, quando o ponteiro dos relógios que indica os segundos dá uma volta completa, ele sai do 12 e dá um giro de 360 e volta para o 12. Nesse caso, nós temos um ângulo de 360 graus. É o ângulo de uma volta completa. Professor, e o que é o ângulo de meia volta? É um ângulo que mede 180 graus. Observa a forma dele aqui, ó, nessa região em amarelo. Isso é um ângulo de meia volta, também chamado de ângulo raso. O ângulo de meia volta também é chamado de ângulo raso. Qual é a medida do ângulo AOC de meia volta? 180 graus. Então não esquece, ângulo nulo mede 0 grau, ângulo de uma volta mede 360 e ângulo de meia volta mede 180 graus. Além dos ângulos de meia volta, o ângulo nulo e do ângulo de uma volta completa, nós temos também os ângulos obtuso, reto e agudo. Professor, o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo ele é um ângulo que tem sua medida entre 0 e 90 graus. Ou seja, pode ser 1 grau, 10 graus, 15 graus, 25 graus, 35 graus, 40, 80 qualquer uma dessas medidas que estão entre 0 e 90 graus, a gente diz que trata-se de um ângulo agudo. Por exemplo, esse ângulo AOB, ele mede 35 graus, ou seja, é uma medida maior que 0 e menor que 90. Então, trata-se de um ângulo agudo. Agora, o ângulo reto, aqui, ó, esse ângulo reto, ele é um ângulo que mede 90 graus. O ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Está aqui, ó, medida de AOC é igual a 90 graus. Não esquece que esta aqui, ó, é a representação do ângulo de 90 graus. Ok? E o ângulo obtuso, professor? O ângulo obtuso é um ângulo que tem medida maior que 90 e menor que 180 graus. Todo ângulo, tipo 91 graus, é obtuso? É. Até 179 é obtuso? É. Então, todo e qualquer ângulo que tem medida entre 90 e 180, ele é um ângulo obtuso. Por exemplo, neste exemplo aqui, nós temos um ângulo de 135 graus. Professor, é um ângulo obtuso? É. Por quê? Porque é maior que 90 e menor que 180. Então, nós tivemos agora ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Ângulo agudo tem medida entre 0 e 90.
ângulo reto tem medida igual a 90 e ângulo obtuso tem medida entre 90 graus e 180 graus. Então, além do ângulo nulo, do ângulo de uma volta, do ângulo de meia volta, ou também chamado de ângulo raso, e do ângulo agudo, reto e obtuso, nós temos também outros 3 tipos de ângulos importantes. Primeiro, os ângulos complementares. Professor, o que são ângulos complementares? São ângulos em que a soma deles, quando eu somar um com o outro, o resultado dá 90 graus. Esses ângulos complementares, a soma deles é sempre igual a 90 graus. Olha esse exemplo aqui, chama a tua atenção para cá. Considere esses 2 ângulos. Eu tenho a medida do ângulo AOC, está aqui, ó, AOC. Qual é a medida do ângulo AOC? 55 graus. Tenho o ângulo BOC. Qual é a medida do ângulo BOC? 35 graus. Agora, quando eu somar esses 2 ângulos, ou seja, a medida do AOC mais a medida do BOC, é igual a 55 mais 35. 55 mais 35 dá 90 graus, ou seja, eles são complementares. Por quê? Porque a soma deu 90 graus. E o que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são ângulos em que a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Observa só. Aqui nesse exemplo, nós temos 2 ângulos. O ângulo AOB e o ângulo BOC. A medida do AOB é 135 graus. Está aqui, ó. E a medida do BOC é 45 graus. Observa que quando eu somar 135 mais 45, dá 180. Então, neste caso, a gente diz que os ângulos são suplementares. Por quê, professor? Porque a soma deles deu 180 graus. Além dos ângulos complementares e dos suplementares, nós temos também os ângulos opostos pelo vértice, chamados de OPV. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos em que um é oposto ao outro, sendo que eles têm a mesma medida de ângulo. Nessa ilustração aqui, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: o ângulo AOB e o ângulo COD, destacados em vermelhos, eles são opostos pelo vértice. Um está de um lado, outro está do outro, e ambos têm a mesma medida. Então, uma característica importante dos ângulos opostos pelo vértice é que eles têm a mesma medida. A gente diz que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Olha aqui, ó, o ângulo AOD e o ângulo BOC de verde aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Então, nós percebemos que eles possuem as mesmas medidas, medem 80 graus. Então, aqui eu destaquei, ó, a medida de AOB é igual à medida de DOC. Está aqui os 2 ângulos, cada um mede 100 graus, são iguais. E a medida do AOD está aqui, ó, AOD, e a medida do BOC é 80 graus. Ambos têm a mesma medida. Então, uma característica fundamental dos ângulos opostos pelo vértice, chamados de OPV, é que eles têm medidas iguais. Não esquece, caro aluno, aluna, ângulos complementares, a soma é igual a 90 graus. Ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus. E ângulos opostos pelo vértice, OPV, têm a mesma medida. Muito bem. Eu quero chamar a tua atenção aqui para alguns exercícios resolvidos que nós vamos fazer, para você ver a aplicação e o reconhecimento desses ângulos nesses exercícios. Observe o que diz a questão 1. O ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, ponteiro das horas e dos minutos, ok? Quando o relógio marca 3 horas,
mede quantos graus? Fiz aqui uma ilustração de um relógio bem básico para você entender o que eu quero dizer. Primeiro, o ângulo de uma volta completa mede 360 graus. Em quantas divisões está feito um relógio? Um relógio está subdividido em 12 partes. Se ele está subdividido em 12 partes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 360 graus e vamos dividir por 12, já que ele está dividido em 12 partes. Isso significa que quando eu divido 360 por 12 dá 30. O que significa isso, professor? Significa que cada espaçozinho de hora desse aqui, ó, mede 30 graus. Cada espaço desse aqui mede 30 graus. Então, quantos espaços tem quando o relógio está marcando 3 horas? Quando o relógio está marcando 3 horas, o ponteiro das horas está no 3 e o ponteiro dos minutos está no 12, formando então este ângulo aqui. Então, quantos espaços de 30 nós temos? Temos 3 espaços de 30. Se são 3 espaços de 30, então eu faço 3 vezes 30, que é igual a 90 graus. Então, isso significa o quê? Isso significa que a medida do ângulo formado por esses ponteiros é de 90 graus, ok? Olha o que diz agora a questão 2. Identifique na figura ângulos agudos, retos e obtusos. Bom, não esquece, ângulo agudo é um ângulo em que a medida dele é menor que 90 graus. Então, quando nós olhamos aqui nessa figura, a gente percebe que o ângulo D é um ângulo agudo. Já o ângulo A, ele tem medida maior que 90 graus. Se é maior que 90 e menor que 180, eu digo que ele é um ângulo obtuso. Por outro lado, os ângulos B e C têm medidas iguais a 90 graus. Então, eu digo que eles são ângulos retos. Tanto o ângulo B quanto o ângulo C são ângulos retos. Não esquece, ângulo agudo tem medida maior que 0 e menor que 90. Ângulo obtuso tem medida maior que 90 e menor que 180, que é o A. E o ângulo reto são ângulos que medem e tem medida igual a 90 graus. Vamos ver agora a terceira questão. Olha o que diz a terceira questão. Com base na ilustração abaixo, indique a medida de cada ângulo. Eu quero encontrar a medida do ângulo A e a medida do ângulo E. Só que para fazer isso eu preciso usar a ideia de ângulos opostos pelo vértice e a ideia de ângulos complementares ou suplementares. Ok? Então olha para cá. Perceba que o ângulo A e o ângulo de 130, eles são OPV, ou seja, eles são opostos pelo vértice. Não esquece que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, significa que o ângulo A mede também 130 graus, porque ele é OPV. Para eu achar o ângulo E, eu quero chamar sua atenção para esse fato aqui. Ó. Observa que o ângulo E e o ângulo de 130, eles são suplementares. O que significa isso, professor? Significa que a soma deles vai dar 180, porque no total eles formam esse ângulo raso aqui. Ó. O que significa isso? Significa, então, que quando eu somar 130 graus mais o ângulo E, isso vai ter que dar 180 graus. Bom, professor, como é que eu faço? Isso aqui é uma equaçãozinha. Eu vou pegar o 130 graus, que está positivo no primeiro membro, vou passar ele para o segundo membro. Aí fica E é igual a 180 graus menos, porque quando sai de um lado vai para o outro e troca de sinal, menos 130 graus. Logo, o ângulo E é igual a 180 menos 130 dá 50 graus. O que significa isso? Significa que a medida do ângulo E é igual a 50 graus. Galera, eu quero que vocês assistam novamente esse vídeo, essa aula, prestem atenção nos detalhes e
estuda. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever se ainda não se inscreveu, ok? Forte abraço a todos e bons estudos.